Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para este fim de semana. Vamos falar de política mais uma vez. As autárquicas de 2013 continuam na ordem do dia, depois de se conhecer os candidatos do PSD, que será Aires Pereira, do PS Elvira Ferreira e do CDS Jorge Serrano. Chegou a vez da CDU mostrar o seu candidato. Foi apresentado no passado fim de semana José Reina como candidato à liderança da autarquia da Póvoa de Varzim pela lista da CDU. Recordo que José Reina já fora vereador na Câmara Municipal entre 82 e 85. Jorge Machado, o anterior candidato da CDU, vai em segundo lugar, ele que também é deputado na Assembleia da República. José Rui Ferreira, o atual líder da Assembleia Municipal da CDU, mantém-se na candidatura ao mesmo órgão. Mas os comunistas apresentaram também Joaquim Cancela, um outro ex-vereador, como mandatário da candidatura. Recordo que Joaquim Cancela chegou a fazer parte da Câmara Municipal entre 92 e 95, já com a liderança do PSD de Macedo Vieira. Mas o discurso de apresentação da candidatura e as críticas corrosivas a Aires Pereira e a Macedo Vieira durante o jantar provocaram algum mal-estar no seio dos comunistas. No entanto, o assunto está ultrapassado. Hoje vamos perceber um pouco o que é que se poderá ter passado, mas vamos já saber quais são os desígnios desta candidatura de José Reina para a Póvoa de Varzim. Quais são os principais objetivos, o que pretende da sua candidatura e também que outros companheiros ou camaradas leva na respectiva candidatura. Agradeço a presença daqui no programa Praça do Almada, Dr. José Reina. Um regresso à política que até há pouco tempo descartava completamente. Eu cumprimento os poveiros, boa tarde. Agradeço-lhe o convite que me dirigiu. De facto, uma pessoa, digamos, mais ajuizada não se teria metido nesta situação em que eu me meti. Mas a razão que me levou, de facto, a aceitar o convite que me foi dirigido foi, de facto, a situação complicadíssima em que o povo português se encontra e, naturalmente, também os cidadãos poveiros, que é uma situação totalmente insustentável, provocada por um desemprego galopante, por uma juventude que não tem, digamos, orientação e futuro, uma terceira idade que, enfim, carece de muito apoio, as insolvências que se sucedem umas atrás das outras e no meio de tudo isto constato que há uma postura por parte dos nossos governantes, uma postura autista e insensível. Portanto, houve já duas manifestações muito significativas, uma em setembro e agora no dia 6 de março. Sim, 2 de março. No passado fim de semana, Ora, bom, 2 de março. 2 de março. Portanto, são manifestações absolutamente abrumadoras, com uma quantidade de pessoas muitíssimo significativa, abrangendo todos os setores, quer dos partidos que estão no poder, quer dos que estão na oposição, quer dos que não têm, digamos, partido, e não vejo, digamos, nenhuma resposta capaz que possa, digamos, pelo menos sossegar ou sensibilizar ou dar alguma explicação, digamos, a esta situação complicada. Portanto, mas o Dr. Reina surge na política por sentir que há estes comportamentos. Que eu poderei, digamos, contribuir para dar algum apoio no sentido de aliviar a população dos sacrifícios e das dificuldades enormes que eles têm andado a sentir e que vão continuar a sentir, infelizmente. Em termos de autarquia, em que medida é que podem entroncar nesse seu apoio ou na sua estratégia? Que eu entendo que as autarquias, todas elas, nomeadamente a nossa, vai ter, digamos, um objetivo, digamos, na perspectiva social muitíssimo mais relevante do que teve ou que teria se a situação não fosse tão complexa quanto é. Portanto, a autarquia tem que se empenhar no sentido de ajudar a população que está desempregada, tem que ajudar a população escolar que porventura tenha dificuldades, seja no setor alimentar, seja no setor de transportes, seja no que for. A autarquia tem que, digamos, andar no terreno a detectar situações que mereçam e que infelizmente são muitas ajudas e apoios. Certo é que há instituições aqui no nosso Conselho de Solidariedade Social que prestam evidentemente serviços muito relevantes, mas eu entendo que a Câmara também tem que estar dentro disso, porque todos não seremos sequer suficientes para atalhar essas dificuldades. Neste momento a Câmara já ajuda estas instituições, claro, no seu dia-a-dia. Exato, mas o que é que deve fazer mais? Pode ajudar mais. Como? Pode ajudar mais. Como? Ora bom, por exemplo, a Câmara isentou instituições de solidariedade social de pagar a água, por exemplo.
fixou uma tarifa, digamos, social para determinado tipo de consumos. Mas eu entendo que pode fazer muito mais do que isso. Até porque o preço da água neste nosso concelho é extremamente caro e, portanto, é possível que a Câmara diminua o custo da água, e isso é uma ajuda naturalmente muito significativa. Infelizmente não o pode fazer em relação à eletricidade, e o senhor sabe, como todos sabemos, que há montes de habitações que não têm energia elétrica porque as famílias não têm dinheiro para pagar a fatura da energia. Mas aí a Câmara pouco poderá fazer, ou quase nada, na medida em que, pronto, não tem nada a ver com a eletricidade. Mas na água pode fazê-lo, e aí Dr. José Reina, será um apoio. Mesmo com a atual alteração que houve, ou a recente alteração do pressário da água, acha que mesmo Que ainda assim se pode. ainda pode haver ainda a margem se de manobra para baixar? Acho que sim. Há que Se estudar. for vereador, vai apostar nessa área. Procurei exatamente que se faça um abaixamento do custo da água. Muito e bem. que a Câmara diminua significativamente o lucro que ofere com isso. Quer dizer, trata-se de uma situação excepcional que merece, portanto, que esse abaixamento ocorra. Muito bem, Dr. José Reina, essa digamos, a sua Mas não bandeira, só, a preocupação, mas não sim, só, mas a preocupação com as dificuldades que as pessoas no dia-a-dia têm. Já me falou da água, já me falou também do apoio à terceira idade e às instituições e à juventude. E aqui, que medidas é que uma autarquia pode ter enquanto candidato para contribuir para esse apoio? Olha, por exemplo, centros de dia para idosos, por exemplo. Tenho notícia que em algumas freguesias e na sede do Conselho há, digamos, algo que se faz, mas que pode ser, digamos, melhorado e aumentado, e a Câmara pode organizar isso perfeitamente, não só ela própria responsabilizando-se pela sua abertura, como também apoiando o alargamento daquilo que existe. Defende que a Câmara gira diretamente centros de dia? A Câmara não é gerir, a Câmara tem que se empenhar a resolver o problema das populações, doutor, porque há aqui situações de fome, há situações de falta de capacidade económica para satisfazer necessidades básicas, e a Câmara tem que andar no terreno. Mas tem sentido isso no Concelho da Póvoa de Varzim? Tenho sentido no Concelho da Póvoa e no país em geral, não é? Portanto, a Póvoa não pode ser, infelizmente não é exceção, portanto também há. Sim, mas se há casos concretos de fome... Mas há muita miséria, digamos, escondida, portanto, não devemos sujeitar as pessoas a situações de humilhação pública, a solicitar apoios. A Câmara deve, digamos, veladamente acorrer a isso e satisfazer de facto necessidades das pessoas. Eu acho que o aspecto social vai ser determinante enquanto esta situação catastrófica de desemprego se mantiver. Olhe que o problema do cálculo do IMI, a Câmara deve também baixar a sua percentagem no cálculo do IMI, porque eu penso que foi um disparate enorme ter-se feito esta avaliação do valor patrimonial fiscal dos prédios urbanos, que não correspondem sequer à realidade efetiva. Quer dizer, o preço de mercado está abaixo do valor patrimonial fiscal, e logo numa altura destas. Há outra situação que também vem a reboque disso e que tem a ver com o cálculo do valor patrimonial, que é a lei de rendas, que dá a ideia que estamos numa situação, digamos, de capacidade económica capaz de resolver problemas de aumentos de renda, que eu entendo que em relação à habitação há de facto rendas que estão desatualizadas, só que a altura não será mais própria para dar volta nessa situação e, por exemplo, as pessoas vão recebendo as cartas dos aumentos de renda e a Câmara pode ajudar no sentido de celebrar um protocolo com a delegação da Ordem dos Advogados para que seja, digamos, propiciada à população uma consulta jurídica gratuita, no sentido de informar as pessoas quando recebem as cartas o que devem dizer, como devem responder, porque pronto, é uma situação que tem preocupado de tal maneira até o PSD, que tanto quanto sei havia, ou pelo menos foi manifestado, uma intenção de suspender a aplicação da lei, por um lado, ou aumentar o prazo da resposta às cartas. Portanto, francamente, acho que também aí essa ajuda, portanto, poderá ter bastante significado. Muito bem, Dr. José Reina, vi que a sua aposta é na área social. Acha que quando em 82 foi vereador, também havia algumas preocupações
sociais da sua parte. Há sempre. Infelizmente há sempre, porque há sempre setores desfavorecidos da população e essas devem ser sempre devidamente apoiadas, dentro do possível. E acha que o eleitorado de esquerda, que está sensibilizado e motivado para estas ações que têm acontecido até de rua, que se vê que há uma forte luta e uma forte componente de pessoas apoiantes da esquerda, estão motivados para ajudarem à eleição do vereador da CDU, dado que desde 92 teve em 82 a sua eleição, e em 92 tivemos o Dr. Joaquim Cancela, e depois daí para cá nunca mais tivemos. Acha que pode desta vez voltar a ter? Pode, eu penso que até devia. 10 em 10 anos estava a ter no... Não estou a falar da minha situação pessoal, mas acho que devia. Aliás, a população palmeira sabe o que é que a CDU fez quando esteve na Câmara. Quer em 82, quer em 92. O que é que se refere? Concretamente em 92, permitiu que, digamos, o PSD obtivesse maioria e tentasse remediar, e remediou bem, muita asneira que foi cometida durante os mandatos anteriores do CDS. Houve até se falava na coligação da CDU com o PSD. Não se trata-se da necessidade de resolver o problema das pessoas e de remediar males e disparates cometidos ao longo do tempo, e que, obviamente, estamos para colaborar naquilo que está correto. Não vamos estar a impedir que se faça aquilo que é preciso ser feito. Em 82, quando a CDU, quando foi eleito vereador, foi quando o CDS perdeu pela primeira vez perdeu a maioria absoluta. Exatamente, e depois daí perdeu o poder. E aconteceu aquilo que toda a gente sabe, que foi uma série de processos, um processo-crime que correu termos no tribunal, em que vários membros da Câmara responderam criminalmente. Pronto, quer dizer, a população assim o quis, a população assim o recebeu e teve, digamos, a consequência daquilo que escolheu. Mas dizia eu... Mas nessa altura, a crítica ou o que se dizia, eu era jovem, mas dizia-se que quem dominava e quem governava, ou quem tinha grande poder, era a oposição. O CDS era poder sem maioria absoluta, mas CDU, PS e PSD, na altura na oposição, faziam maioria e tomavam as principais decisões. E tomaram conta dos serviços municipalizados e geriram os serviços municipalizados, eu penso que de um modo absolutamente exemplar, nomeadamente até combatendo situações de corrupção manifesta e patente que havia lá dentro, instaurando processos disciplinares, penalizando quem devia ser e instituindo ordem dentro de uns serviços que, em princípio, funcionaram sempre bem, nomeadamente no setor da água, do saneamento e tudo isso. Mas, portanto, tivemos uma gestão absolutamente exemplar e dou-lhe vários exemplos. Por exemplo, a Comissão de Trabalhadores estava presente em todas as reuniões do Conselho de Administração. Os processos disciplinares iam sempre ao visto da Comissão de Trabalhadores. Nunca houve nenhuma oposição às medidas que foram tomadas. E encontraram muita gente corrupta? Alguma. Grande corrupção era muito pouco significativa. Que tipo de corrupção é que aparecia na altura? Serviços prestados a terceiros sem qualquer, digamos, retribuição aos serviços, por exemplo. A autarquia. Exato. Como se essa pessoa, digamos, fosse ela própria o serviço e prestava e cobrava e não dava satisfações a ninguém, usando material e meios, portanto, dos serviços municipalizados. Mas dizia-lhe mais, durante as reuniões que tínhamos de Conselho de Administração, muitas vezes suspendíamos a reunião para irmos ao terreno, digamos, contactar os grupos de trabalhadores que estavam a desempenhar as suas tarefas ao longo do Conselho, para saber se eles se sentiam habilitados e capazes, se tinham necessidade de alguma coisa para melhor desempenharem a sua tarefa. Portanto, o que me pareceu sempre uma medida, digamos, correta e que até então nunca tinha sido usada. A partir dessa altura surgiu a mudança, o Presidente mudou de partido, na altura Manuel Vaz, no fim do seu mandato, acabou por ganhar na mesma Câmara pelo PSD. Não foi logo a seguir, portanto, logo foi a seguir foi exatamente, o CDS teve uma maioria abrumadora que deu origem até aos tais processos que eu referenciei no Tribunal. E a seguir a isso é que, se não me engano... Foi em 89. Exatamente. O Presidente,
que encabeçava a lista do CDS, encabeçou a lista proposta às eleições pelo PSD, ganhou as eleições e pronto. E a seguir a isso veio o Dr. Macedo Vieira. Muito bem. Quando a CDU esteve pela segunda vez como vereador na Câmara, na altura era Joaquim Cancela. Eu estava na Assembleia Municipal. Exatamente, o senhor estava na Assembleia Municipal. Dizia-se que o PSD não teve maioria, havia uma certa colaboração e até uma boa relação entre os autarcas do PSD e da CDU, e após esse mandato o PSD ganhou maioria absoluta e daí para cá nunca mais perdeu a maioria absoluta. Foi criticado o Joaquim Cancela por não fazer uma promoção da sua atividade na autarquia, por se deixar envolver ou passar a sua mensagem ou a sua imagem para dentro do PSD, e acabou por beneficiar o PSD e prejudicar a CDU. Foram críticas na altura feitas após as eleições. Recordo-me que já fazíamos aqui os programas, já existia a Onda Viva. Nessa altura, acha que poderia ter sido mais agressivo em termos de marketing, Joaquim Cancela, para que a CDU continuasse a manter o seu lugar? Não, ora bom, eu aqui queria corrigir uma coisa só. A atuação do Dr. Cancela não beneficiou o PSD, beneficiou a Póvoa e o Conselho. E enquanto, digamos, o benefício, digamos, for para o Conselho, seja quem for, nós estamos para isso. Portanto, o que pode ter acontecido foi que no seio da CDU não se tenha demonstrado publicamente, digamos, a atuação decisiva e importante que ele teve durante esse mandato. Agora, não estou de acordo que ele trabalhou em prol do PSD. Calhou, naturalmente, em termos eleitorais, mas no fundamental foi o Conselho que ganhou, e de que maneira. Muito bem. Na sua apresentação, agora na última, no fim de semana passado, surgiram a público, e até foi dito lá pelo atual Presidente da Conselhia, José Rui Ferreira, acusações que muitos, ou alguns, ou pelo menos o Dr. Joaquim Cancela não gostou, acusações já à forma de atuar política de Aires Pereira e de Macedo Vieira. E isso levou que se tornasse, durante esta semana, a informação de que Joaquim Cancela já não aceitaria ser o mandatário da lista da CDU de José Reina. Sei que ambos conversaram, sei que acertaram o que é que se passou. Na sua opinião, as críticas que foram feitas por José Rui enquanto candidato, revê-se nelas ou não? Olha, os estilos, cada um tem o seu. Eu tenho o meu. A minha intervenção foi aquilo que se viu e que vem nos jornais e que as pessoas que estiveram presentes ouviram. O José Rui entendeu fazer o que disse. É o estilo dele, o meu é outro. O Dr. Cancela não gostou, naturalmente, como é sabido, da intervenção, mas isso não o impediu, porque isso ele me manifestou expressamente, de continuar a ser o nosso mandatário. Digamos, estamos, eu e ele, andamos normalmente sempre nestas andanças políticas, ora de um lado, ora do outro. Nós sempre, cada um tem as suas opiniões, expressa-as livremente e, portanto, e assume a responsabilidade, naturalmente, daquilo que faz e que diz. Mas, portanto, em relação ao Zé Rui, que é um excelente autarca, um indivíduo que tem tomado posições bastante corretas na Assembleia Municipal, pronto, é um estilo próprio dele e cada qual tem o seu. Mas enquanto autarca, sente que, ou candidato a autarca neste momento, sente que isso pode lesar o relacionamento? Eu penso político? Que as pessoas sabem o que é que eu desempenhei enquanto lá estive, quer na Assembleia, quer na Câmara, e portanto podem daí tirar as ilações que quiserem, e ouviram a minha intervenção e sabem também ler o que lá está. Quer dizer que o Dr. Reina e o Dr. Cancela não se revêem no que disse José Rui? Não é um problema de não se rever, é um problema de estilo diferente. Naturalmente podemos não concordar com uma ou outra expressão, mas isso não quer dizer que o essencial não seja, digamos, o essencial da nossa luta e da nossa proposta, que é isso no fundo que releva o porquê da nossa intervenção agora. Mas onde sei que o Dr. Joaquim Cancela ficou aborrecido foi na parte corrosiva de ataque feito a Aires Pereira e a Macedo Vieira. O Dr. Cancela não gostou de certas expressões, de facto. Não gostou. Quando comparavam com Exaltino, quando comparavam com outras situações, com abandonos. Exato. E o Dr. Reina, enquanto candidato, gostou dessas afirmações ou não? Se eu gostasse, tinha repetido. Se eu gostasse, tinha repetido essas expressões e não as repeti, como sabe. Mas no final do jantar e durante o jantar, vocês lá não se falou do assunto?
Ficou o discurso só quando saiu a público na segunda-feira é que começou a ser digerido. Sim, na altura ninguém fez, não houve, digamos, descontentamento nem nada, exatamente. Não. Só quando segunda-feira saiu a público na rádio é que começou a haver o mal-estar. Exato, e houve necessidade de trocar impressões e de esclarecer posições. Portanto, neste momento o Dr. Joaquim Cancela é na mesma continua a ser o nosso mandatário. Não andará tanto convosco na rua. Até não só por isto que aconteceu, mas fundamentalmente até pela situação física dele. Mas já sabia antes de aceitar, antes destas declarações. Sim, já mas sabia. sempre não estava a ver o Dr. Cancela andar aí pelo meio da rua, portanto a cumprimentar as pessoas e a visitar instituições, etc. Portanto, e foi isso que no fundo ele disse: atenção, eu continuo, mas isso não faço, porque também já não tinha condições para o fazer, por razões de ordem de saúde, fundamentalmente. E quanto ao José Rui, já falou com ele depois de tudo isto? Ainda não, vou até reunir-me com ele hoje. Portanto, pessoalmente, como sabe, ele trabalha e eu trabalho e, portanto, ainda não tivemos oportunidade de nos encontrarmos. Mas nem por telefone falaram sobre o assunto? Marcamos um encontro para hoje. E, portanto, estas questões têm que ser tratadas pessoalmente e cara a cara, olhos nos olhos, e só isso. Vai dizer que não gostou da expressão e que não quer repetir na campanha essas expressões? Quando lá chegar, direi aquilo que tiver que dizer, naturalmente. Muito bem. Olha, esse bom relacionamento que existe entre os camaradas da CDU e que por vezes estão muito afinados com o discurso, com o conteúdo, com as lutas, com as bandeiras que usam, quer seja na Póvoa, quer seja em Lisboa, a gente percebe que o discurso há ali algo de comum. Exatamente, há ali um corpo único. Vai deixar um bocado de mal-estar agora aqui no Conselho por causa destas acusações? Não, acho que não. Digamos, o que passou e penso que não se voltará a repetir e, portanto, não haverá mais problemas. Quanto aos seus adversários políticos diretos, já é conhecido, é o último a entrar em campo. Isto, a seguir vamos para o futebol, mas para já vamos continuar na política. É o último a entrar em campo e dizia-lhe estrategicamente qual é o adversário, ou digamos, qual é o objetivo concreto da CDU nestas eleições autárquicas? É colaborar portanto, colaborar e incentivar e melhorar as condições de vida dos poveiros. Dos seus adversários, qual é aquele que mais facilmente, chegando ao poder, dado que a CDU não aspira a ganhar a Câmara, seria utopia dizermos isso agora, mas dos adversários políticos todos, quais eram aqueles que se sentiria melhor a colaborar num executivo de todos aqueles que já conhece agora? Não faço distinções, desde que as pessoas estejam empenhadas, digamos, em promover o bem-estar das populações e o progresso do Conselho, não tenho qualquer dificuldade de colaborar com quem quer que seja. Aliás, como se verificou durante o tempo em que lá estive, em 82, 85. Nesse jantar também se criticou Jorge Serrano, dizendo que ele está ligado a um certo CDS. Não é propriamente o Dr. Jorge Serrano, mas é o CDS, fundamentalmente. O Dr. Jorge Serrano é um cidadão, naturalmente, que se dispõe também a trabalhar em prol da Póvoa. O CDS é que cometeu pecados graves durante o seu reinado aqui na Póvoa. E foi penalizado por isso. E, portanto, mas ainda não expiou suficientemente esses pecados que cometeu e, portanto, o tempo poderá, ainda é muito recente, portanto, essa expiação ainda está na penitência. Ainda tem que se penitenciar e bastante. Muito bem, portanto, acha que o eleitorado ainda vai olhar para erros que se cometeram no passado sempre que vai a votos? Eu penso que isso não pode ser esquecido nunca. Jorge Serrano também pode ser penalizado. Será naturalmente desse handicap negativo, eu acho que sim. E o PS? Que normalmente ideologicamente é o que está mais próximo de vocês. Exatamente. E com quem eu tenho, digamos, bom relacionamento pessoal, porque conheço muitas pessoas que militam no PS. E mesmo a doutora Elvira vem da área de esquerda. Sim, embora eu não tenha, digamos, grande convívio com a doutora Elvira, mas o que eu tenho notado neste nosso PS poveiro, e que não tem nada a ver, obviamente, com a doutora Elvira, é que a autofagia, que era uma característica, digamos, intrínseca do PSD, passou para o PS. Digamos, o PS teve um resultado com o Renato Matos, mas que estragou-o completamente, porque houve ali, digamos, grandes problemas entre eles e, portanto, aquele património que ele tinha conseguido nas eleições anteriores foi ao ar, completamente.
Que já na altura segurou o eleitorado do Silva Garcia. Exatamente. Mas também Mas acha que lá agora... está, o arquiteto Garcia também, não sei, eu penso que é um problema pessoal que deve haver aqui dentro do PS, porque as pessoas chegam à Câmara, têm de facto valor e altas capacidades e depois não conseguem, digamos, levá-las para a realidade e para a execução prática, porque têm uma dificuldade tremenda em se relacionar com quem quer seja. Quer dizer que são teóricos e pouco práticos na execução? Não, não é isso. Não sabem, digamos, colaborar, não têm, pelo menos é aquilo que eu tenho constatado, não há capacidade de colaboração, digamos. Ou se faz como eu digo, ou não há hipótese mais nenhuma, não é? Depois, até a própria intervenção do Renato, recente, quando diz que o CDS tem condições para ganhar a Câmara, francamente, não é? Acho que foi um disparate que o Renato cometeu, na medida em que todo o mundo está a ver que, enfim, é uma questão, digamos, interna de ciúme que o levou a dizer aquilo que ele disse. Portanto, sente que o PS está partido? Sim. Um cego vê isso. E como é que vai... E quem vai padecer as consequências disso é o Dr. Elvira, é evidente que não tem, digamos, responsabilidade nenhuma nessa situação, mas vai sofrer as consequências disso. E a sua estratégia será ir buscar socialistas descontentes para a área de esquerda? A nossa estratégia é captar simpatias e votos em toda a parte. Portanto, oferecendo os préstimos que oferecemos e a capacidade de colaboração que temos para o desenvolvimento e progresso da POV e do Conselho. Já aqui falou que o PS vai ficar prejudicado com estes arrufos internos, exato, na sua opinião, e que o CDS também poderá ser penalizado com o passado. Por essa ordem de ideias, o PS vai voltar a crescer em termos de eleitorado? Ou vai ser a CDU? Bom, a mim preocupa-me que eu cresça, não é? Fundamentalmente é isso que eu quero. E que está cá. Ora bom, e é para isso que estou aqui, não é? Muito bem. Dr. Joaquim Castelo, não, Dr. José Reina, outra imagem que lhe é colada. Vamos falar já de assuntos. É que eu tenho aí mais alguma eu também tenho muitos assuntos para falar, mas agora gostava da questão política para vir ao de cima. Relativamente, a sua imagem também é muito colada ao Varzim. O Varzim dos tempos áureos em que o senhor também... No tempo do Lídio Marques. Que o senhor também andou de braço dado com o Lídio Marques, aliás, exato, uma característica que eu, quando eu queria tratar dos assuntos mais em pormenor, dava mesmo o braço e falava, é verdade. Mas agora também está conotado à queda abrupta que aconteceu ao Varzim, digamos, ao desgaste financeiro, por ter estado na Assembleia... inteiramente solidário com a administração de Lopes de Castro, que foi aquilo que foi possível fazer. Porque o Lopes de Castro, quando tomou conta do Varzim, o Varzim estava numa situação calamitosa, absolutamente calamitosa. E, portanto, o consulado dele permitiu que o Varzim sobrevivesse, e só neste momento está a padecer o que está a padecer por uma postura absolutamente inqualificável da administração fiscal. Portanto, o Varzim não sobe de divisão, e isso provocou, digamos, uma queda abrupta de receitas, de tudo, de simpatizantes e por aí abaixo, porque a administração fiscal não aceitou o acordo de pagamento prestacional que tinha sido incumprido. Mas há dias li nos jornais que já aceitou. Portanto, repare, a situação é igual, as garantias são iguais, o património do clube é o mesmo. Mudaram foi as pessoas. Será que o Lopes de Castro tinha menos credibilidade que o atual? Não acredito nisso. Não acredito. Mas se calhar a administração tributária acreditou. Não, penso que não. Então o que é que terá sido? Olha, foi uma péssima administração, foi uma postura erradíssima que trouxe consequências terríveis para o clube. Porque se o clube tem subido de divisão, isto que está agora a acontecer nem sequer aconteceria, não é? Uma das críticas que Lopes de Castro fazia era o pouco apoio da Câmara Municipal. O senhor nunca fez, nem assume por interesse as críticas, porque acha que a Câmara Municipal fez o papel dela, ou não? Digamos, a Câmara apoia o Varzim tanto aquilo que pode apoiar, não é? Ainda por cima, em situações de crise, como eu disse várias vezes em público, a Câmara é da Póvoa e não é do Varzim. Portanto, deve dar predomínio, digamos, ao Conselho e às carências do Conselho, e depois, se sobrar, então poderá olhar para o Varzim, que foi aquilo que fez, e é aquilo que eu penso que uma autarquia deve fazer. Há outras que fazem de outra maneira, e nós sabemos isso bem.
Mas essa postura eu não a critico minimamente, acho que é uma postura correta, politicamente correta. Muito bem, já aqui conhecemos claro os nomes. Que eventualmente poderia ajudar mais, até eventualmente, eu nunca pressenti isso, mas tenho ouvido e ouvia algumas vezes, mais até no apoio moral do que propriamente no apoio material. Pronto, faltou o apoio moral da Câmara. Dizem, não que eu tivesse notado, mas dizem isso e pronto. Uhum. Mas quem é que diz? É voz corrente. Não é voz corrente. Aliás, repare, e quando esta direção tomou posse, eu tive o cuidado, quando lhe dei posse, de chamar a atenção para a injustiça de algumas posturas que os associados assumiram nas assembleias onde eu não estava presente, porque estava de férias. Sim. Censurando a Câmara injustamente. Eu disse que isso era incorreto e, portanto, sempre me demarquei muito dessa situação. Não teme que os resultados do Varzim e tudo o que se passou que venha a prejudicá-lo na campanha? Há uma imprensa que dá de vez em quando um remoques disso, acho que não tem qualquer ligação, não é? Porque, primeiro, e friso de novo, eu estou inteiramente solidário com tudo aquilo que a administração do Lopes de Castro fez. Inteiramente. O bem e o mal. Mas não penso que, como membro da Assembleia Geral, não tinha qualquer influência no decurso, digamos, da gestão do dia-a-dia do clube, não é? Muito bem. Portanto, não vai sentir... penso que não me vai prejudicar. Não. Doutor José Reina, outra questão que ouvi, antes de irmos aos temas, que depois teremos para o resto do programa, ainda nomes. Para já é conhecido o seu e o do Jorge Machado, número 2. E hoje poderei saber mais alguma coisa. Muito bem. Mas de momento só sei isso. Para já, para a Junta, sabemos que o Sérgio cabeça de lista da Assembleia, da Câmara e o número 2 da Câmara. Muito bem. E o mandatário? E o mandatário, exato. Que vai ou não vai? Que vai mesmo. Doutor, viu também falar sobre a pesca, ouviu, digamos, exato, que eu não estive presente, mas o meu repórter esteve lá, aliás, pode-se ver já o vídeo da apresentação da candidatura de José Reina, já está no site da Rádio Onda Viva, assim como esta entrevista, se não tiver a oportunidade de a ver toda, pode vê-la em radioondaviva.pt, depois na secção do programa Praça da Almada, estará disponível dentro em breve, e já pode ver a reportagem da última tomada de posse como candidato de José Reina. Mas vamos então à pesca. A pesca, portanto, a referência que fiz foi nomeadamente a Barra da Póvoa. Eu tenho família direta até que se dedica à pesca. E nos meus passeios diários, matinais, faço-os, digamos, desde a minha casa até ao começo de Vila do Conde e regresso, sempre ao lado do mar. E falo muitas vezes com familiares ou com outras pessoas que se dedicam à pesca e ouço a queixa de que a Barra está absolutamente intransitável. A draga demorou a vir e veio, abriu um canal, mas dizem-me, veio o sudoeste no dia seguinte e voltou tudo ao que era antigamente. Portanto, dá-me ideia, disso estou firmemente determinado, em reunir, a Câmara deve reunir com o capitão do Porto da Póvoa e Vila do Conde e até com o Ministério da Marinha, se for caso disso, com vista a que se faça um estudo científico para se detectar o que é necessário fazer para que a Barra permita o trânsito em condições de segurança das nossas embarcações. E não só... E para já. Tratar já disso, mas porquê? Porque o mar é a nossa maior riqueza, no fundo, contrariamente àquilo que alguém disse, que para doravante não é preciso irmos pescar, nem é preciso tratar dos terrenos agrícolas. Eu acho que o nosso maior e melhor património é o mar, e portanto é a ele que devemos dedicar toda a nossa atenção, porque é uma atividade económica com reflexos bastante significativos. Mas para além do problema da pesca, que é determinante, como sabe, e que é, digamos, um meio de emprego de pessoas, portanto, e de atividades e de ganha-pão, temos também uma infraestrutura dentro do Porto, que é a Marina, que foi feito pela Câmara, que custou muito dinheiro e que também tem que ser, digamos, viabilizado no sentido de permitir o trânsito dessas embarcações de turismo, sob pena de ficarmos com uma infraestrutura sem qualquer utilidade.
Portanto, o Clube Naval que explora essa infraestrutura também deve ser, digamos, apoiado no sentido de que se criem condições para que o trânsito se faça das embarcações de turismo com segurança. E tem saído muita gente aqui, claro. Tem acostado muita gente neste cais. Já agora, e os pescadores? E os pescadores? A vida dos pescadores. E os pescadores também, nomeadamente a segurança. E é preciso andar no terreno e falar com eles, porque o pescador, em princípio, quando está aflito, sim senhor, ó Deus, e faz e cumpre e tudo mais, mas depois esquece e não toma os cuidados que deve tomar, não usa os meios de segurança quando navega, enfim, há que dar-lhe todo o apoio, não é? Uhum. E o Dr. José Reina acha que tem sido descurado pelos anteriores autarcas? Portanto, eu penso que em relação ao problema do Porto de Pesca e da Barra, e em relação aos pescadores concretamente, eu acho que a Câmara de Vila de Conde tem feito muito mais do que a Câmara da Póvoa tem feito. E eu acho que a Câmara da Póvoa deve fazer tanto ou mais do que aquilo que a Câmara de Vila de Conde tem feito. Pugnando, fazendo barulho, reivindicando e exigindo, digamos, a atenção das autoridades governamentais para os problemas que afetam de facto esta área. Portanto, acho que a Câmara da Póvoa aí não a vejo com tanta veemência que seria de exigir e se vier a ser vereador é uma das apostas. Seria, portanto, não me cansarei de exigir que a Câmara se empenhe nesse sentido. Reuniões com o Capitão do Porto, com o Ministério da Marinha, porque temos técnicos altamente competentes na nossa Armada que podem perfeitamente dar-nos uma ajuda no sentido da recolha de soluções para estes problemas. E que agora estão libertos de guerras, não é? Exato. E quando, por exemplo, se critica a aquisição de certas embarcações para a nossa Armada, eu sou daqueles que defendo que deve ser feito. Eu fiz o serviço militar na Armada em Angola e sei bem do papel importante que tinham as nossas embarcações. A guerra no mar não existia, como sabe, não é? Sim. Mas a fragata e as corvetas que lá tínhamos estacionadas em Luanda faziam o controle da pesca, nomeadamente de que entidades? Japoneses, russos e espanhóis, que se não tivéssemos, digamos, essas embarcações militares, digamos, no terreno, invadiam a nossa água territorial e faziam o arrasto, faziam tudo o que lhes apetecia. E, portanto, também aqui, e neste caso do nosso Atlântico, eu acho que isso é fundamental, dotarmos a nossa Armada de meios de fiscalização, de preservação da nossa água. Quase que me atrevo a dizer que é o único comunista que concorda com Paulo Portas e com os submarinos. O problema dos submarinos posso discutir em relação a preços e outras coisas. Agora, ora bom, mas que eles são necessários e indispensáveis são, não tenho a mínima dúvida. Não precisamos de ter uma frota. Topo de gama, ora bom, mas temos que ter alguma coisa que funcione no terreno e não só submarinos, como também fragatas ou corvetas ou enfim aquilo que for necessário, porque é o nosso melhor património, digamos assim, não é? Ouviu também defender que vai querer lutar para para a concretização do Hospital da Póvoa de Varzim. Exato, acho que sim, acho que devemos exigir do Poder Central, acho que devemos exigir o cumprimento dessa promessa, não é? Que esteve, que não vai para começar, mas depois não começou, e acho que é uma exigência. Que agora já todos dizem que já não vai começar. Inclusive os autarcas. Porquê? Porque, digamos, a crise vira tudo de pernas para o ar, não é verdade? Mas há setores, que é o caso, por exemplo, da saúde, que não podem ser, digamos, menosprezados nem esquecidos. Portanto, os cuidados de saúde básicos às populações têm o reflexo que todos nós sabemos. A esperança de vida aumentou astronomicamente e, portanto, não vamos querer que as pessoas morram outra vez aos 50 e poucos anos. Portanto, vamos estender a esperança de vida. Aliás, quando às vezes se ouve falar da segurança social e dizer isto é tudo velho, está tudo pendurado na segurança social, ainda bem, porque é a qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde que vem ao de cima. Exatamente, vai aumentando a esperança de vida. E é lamentável. Não é suporte financeiro. E lá, porque há dinheiro para injetar nos bancos, também há dinheiro para injetar na saúde e no Serviço Nacional de Saúde.
não é? Não vamos falar na ínclita geração que tomou conta do BPN, não é? Que é uma vergonha nacional. Muito bem, Dr. José Reina, ainda relativamente ao novo hospital, se ele não vier a ser feito, que é o que tudo indica, não será feito para já, porque não há dinheiro, teme que o hospital atual da Póvoa perca os Depende da serviços? capacidade reivindicativa dos autarcas. E aí temos que frisar bem a nossa posição. A CDU recentemente, há cerca de um ano, fez uma vigília aqui em frente ao hospital da Eu Póvoa. estive lá. Eu sei, eu vi lá. E esteve até a candidata do PS também, Exatamente. a doutora Elvira. Portanto, andam ambos a pescar nas mesmas áreas. Não, porque entendemos que de facto é um serviço importante que deve manter-se aqui. Não se trata de criar aqui um hospital de São João ou Santo António ou Pedro Espano, mas pronto, é necessário acorrer, porque se o senhor reparar que de Viana até ao Porto só temos a Póvoa, o Hospital da Póvoa. Portanto, E o facto de estar a aparecer... aliás, na altura era os partos, portanto... Que a neonatologia era Exato. a mola principal. Exato. E o facto de estar a nascer o hospital do Hospitais Mas de aí Bonfim, a Câmara da Póvoa tomou uma posição corretíssima, ao contrário da de Vila de Conde, que porque foi- não deu o apoio que o empresário pretendia colher aqui da Câmara da Póvoa. Portanto, eu aí, aliás, E acha que como- isso como foi sabe, uma boa solução? eu acho que foi correta a solução que foi assumida pela Câmara da E agora- Póvoa em defesa do seu hospital. Mas o hospital vai nascer e acha que com isso esse hospital poderá fazer desaparecer este? Poderá, como por exemplo quando se fez a Clipova também se comentou exatamente, com a Clipova lá se vai o hospital público, não é? Mas acabou por não acontecer nada disso. Até lhe deu corpo. Ora bom, ora bom. Portanto, em termos de autarcas, se os nossos ouvintes quiserem obter uma resposta sua sobre a questão do hospital, é a favor da construção do novo hospital. Sim, sim, em absoluto. Com que dinheiro? Em absoluto. Com que dinheiro? O Estado depois que o invente. Em vez de, em vez de o dar aos bancos, que o coloque no Serviço Nacional de Saúde, que penaliza as Se o for buscar, administrações. já se safa, não é? Já dá para fazer. Exato. Os juros que dizem que aquilo dá. Por exemplo. Agora o Por pior é exemplo. que se calhar não vai buscar nem os juros nem o capital. Bom, Isso é outra guerra. Não é para isso que estão a buscar. É um outro pelo fórum, é um menos outro a para já. Câmara não Para já a pode Câmara pôr não a pode mão, fazer não é? nada, Não pode exatamente. pôr a mão. Mas outra questão que eu gostava que Olha, falasse foi das mas por exemplo, ao lado do Hospital da Póvoa, eu penso que a Câmara da Póvoa deixou fugir aquele ensino, o Politécnico. Exato, Politécnico. Sim, para Vila de Portanto, Conde. é um plano inclinado para Vila de Conde, quando podíamos perfeitamente ter exigido que ele se implantasse aqui na Póvoa, Mas isso numa já das foi- nossas freguesias. Já foi no tempo em que penso que eu até acho que foi mesmo na altura do Dr. Joaquim Cancela, entre 92 e 93, quando esteve na Câmara. Se isso aconteceu nessa altura, penso. foi Não queria agora que se Eu discuta, acho, mas que não, eu acho que não foi, mas se foi, olha, foi uma má medida. Aliás, o senhor sabe, Vila Real tem o desenvolvimento que tem, graças a quê? E outras terras. Universidade. Exato. Portanto, se o tivéssemos agarrado e tínhamos terrenos, aí. Portanto, E agora- foi uma pena. Nessa área é que soluções? Não há grandes soluções. Claro, não se vai agora inventar nem aliciar, digamos, o Instituto a vir para aqui, mas olha, foi uma oportunidade que se perdeu. Vocês Em vão... termos de arrendamentos de casas, de quartos, de restauração, etc. De tudo isso. Dinamismo do Conselho. Dinamismo, exato. Em termos de freguesias, a CDU vai apresentar, agora com estas agregações, Olha, mas vai apresentar deixe-me em todo só lado. lamentar que se tenha feito o que se fez às freguesias. Lamentar, pura e simplesmente. Acho que foi uma péssima medida. Péssima medida. está a falar da agregação. Exato. Acho que foi uma péssima medida, mas não só aqui na Póvoa, em todo Sim, o sim, país. sim. Embora haja situações concretas e era questão de se estudar, nomeadamente na área urbana, Porto, Lisboa e outras cidades, sim senhora, havia uma proliferação de juntas de freguesia que não tinham sentido. Mas, em relação às rurais, todos sabemos, primeiro, os custos são insignificantes, os benefícios são enormes, porque se conseguem realizações quase que a custo zero, com a solidariedade e o entendimento entre as populações, devidamente dinamizadas pelos presidentes da Junta e vogais. Mas agora com as juntas Agora, maiores, com a não- agregação. não será também mais dinâmico isso? Eu penso que não, porque, vamos lá ver, aumentando a área de intervenção, aumenta, digamos, a necessidade de dotar a autarquia, neste caso freguesia, de meios humanos.
para acorrer às necessidades, naturalmente. E, por outro lado, há um maior distanciamento das populações em relação à própria junta ou à entidade que gere e governa a freguesia. Porque a grande vantagem que havia, e que ainda há neste momento, é a proximidade. A pessoa que tem necessidade de tratar um assunto, e o Presidente é o mandatário, digamos assim, da freguesia e da população para resolver problemas, seja onde for, Câmara, Finanças, o que quer que seja, não é? Aliás, com outra medida que, se for para a frente, vai ser também desastrosa, que é o problema do mapa judiciário, não é? E a POVAI também poderá ser afetada quando eu entendo, e o PSD tem experiência nisso, na pessoa do conselheiro Laborino Lúcio, que foi Ministro da Justiça na altura, com a criação dos tribunais de círculo, começou por pretender fazer, ou fez mesmo no início, aquilo que esta ministra quer, para depois ter arrepiado o caminho. Ou seja, em vez das populações irem atrás da justiça, é a justiça que vem ter às pessoas. Portanto, é mais fácil deslocar um magistrado para fazer um julgamento do que levar 2, 3 advogados, 10, 5, 15, depois 20 com as restrições testemunhas. andam sempre de um lado para o outro. Ora bom, enquanto que o magistrado é uma pessoa só, com um funcionário que traz o processo para tomar as notas e vai à comarca e faz o julgamento. O que é preciso em cada comarca? Basta uma sala de audiências e uma pequena secretaria para atender, digamos, esclarecimentos das populações. Mais nada. Com isto está-se a cair no centralismo, mas deixa-me só voltar às freguesias. Há um lado bom na questão, pelo menos para os partidos mais pequenos, é que não são precisos tantos candidatos. Que às vezes é difícil. Vocês vão candidatar-se em todas as freguesias? Só hoje é que lhe posso dizer alguma coisa. Mas ainda não têm planificado nem falou nada? Não, porque naturalmente sabe que eu não sou a pessoa que, digamos, traz para a mesa das decisões essas questões. E hoje iremos, penso eu, que debater esse problema. Quer dizer que em breve teremos já novidades? A intenção é ir lá com pessoas de lá e não levar estrangeiros, não é? É essa a intenção. Não fazer importações da cidade para a freguesia. E vocês têm núcleos suficientes para fazer listas nas freguesias? Algumas temos. Eu penso que sim. Haverá outras que não. Mas não estou aqui agora a enunciar. E na cidade, em termos de freguesia, a cidade vai ser uma aposta vossa ou vão apostar mais no vosso caso na Câmara? Olha, lá está a ver, por exemplo, a junta de freguesia de uma cidade, eu não estou a falar só da Póvoa, de uma cidade, não é tão importante quanto é uma junta de freguesia de fora da cidade. Porque há uma sobreposição entre a Câmara e essa junta. Ou é a Câmara que faz, ou é a junta que faz, não é? E, portanto, não me parece que seja, digamos, muito determinante em termos de resolução dos problemas dos municípios. E neste caso concorda mais com a agregação, por exemplo, no caso da Póvoa, com Póvoa, Beiris e Argivai? Não. Também concorda que também é contra? Sou contra. Eu acho que a manutenção, digamos, poderei aceitar uma ou outra agregação, digamos, de uma pequena freguesia, mas no resto acho que manter aqui... Aliás, a Assembleia deliberou por unanimidade nesse sentido. Todos os partidos. E eu até estive nessa Assembleia, suponho que esteja em substituição do Zé Rui. Muito bem. Dr. José Reina, outros pontos importantes que sejam relevantes e que diga assim, 2, 3 pontos, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Olha, há uma coisa que eu penso que nós temos loteamentos industriais aí e temos lotes que estão, digamos, ao abandono, ou pelo menos em erva daninha ou silvas ou o que seja. Portanto, se pudermos esses lotes a preços muito atrativos para que empresas que criem emprego possam sediar-se aqui no Concelho, eu acho que é uma medida que vale a pena apostar nela. E obviamente rodeando esse benefício de preço, digamos, atrativo, com garantias juridicamente constantes de um contrato, para que não se venham aqui pura e simplesmente aproveitar. Esse é o principal ponto daqueles que não falamos. É um ponto que eu acho que a Câmara deve naturalmente encarar como uma estratégia para atrair emprego e investimento, claro. Muito bem. A proteção do comércio local, por exemplo. A segurança dos comerciantes também. Que estão agora a tomar medidas. A Junqueira, por exemplo, que, como está impedido o trânsito automóvel,
digamos, uma área que é muito propícia a assaltos, aqueles que se têm verificado com, digamos, sem que se possa, digamos, atalhar como deve ser. Havia que reunir com os senhores comandantes da PSP e da GNR. A GNR é fora do Conselho. Foi feito isso recentemente. Mas foi tornado público. Devia ser continuado. Continuado e não só. Quer dizer, eu sei que eles próprios têm carências, até dinheiro para combustível, até para reparação de automóveis. Não sei concretamente aqui na Póvoa, mas há que saber o que é que falta e que a Câmara possa, porventura, ajudar, por exemplo. Muito bem. E as populações têm que ter a ideia de que há policiamento de proximidade, portanto, para as proteger. Tem que sentir, tem que ver para sentir. Tem que ver, exato. Se há poucas viaturas, tem que haver mais. A própria Polícia Municipal pode também dar um jeito nisso, não é? Muito bem. E digo-lhe outra coisa. A iluminação pública, pois naturalmente que se deliberou é poste sim, poste não, apagado, aceso. Ou 30%, 2-1. Ora bom, mas por exemplo, se eu vai à Avenida dos Banhos e muitas vezes tem 4 postes seguidos apagados e custa até, eu que vivo ali naquela área, se o restaurante que fica ao lado da porta da rua do meu prédio não está a funcionar, porque estando tem luz de facto, até é difícil descobrir, digamos, a fechadura para pôr, quer dizer, e são sítios em que a entrada é dentro, digamos, é metida dentro do prédio, portanto pode estar ali alguém à espera pode ser propício a assaltos. E portanto era bom que essa iluminação, que a Câmara alertasse a EDP no sentido de cumprir aquilo que se tinha determinado anteriormente. Pelo menos é a informação que eu tenho, que era alternada. Vamos concluir. Eu gostava de ficar no último tema, que era as portagens. Acha que a CDU pode beneficiar pelo facto de José Rui Ferreira ter sido cabeça visível da luta anti-portagem aqui nesta região? Olha, eu, por exemplo, estou em desacordo total com o Macedo Vieira no que respeita a essa história das scouts e o utilizador pagador. Quer dizer, desde que haja uma alternativa credível, sim senhora, não havendo, não senhora. Póvoa Porto, a alternativa é credível? Não é credível. O tempo que demora, digamos, a fazer a viagem é razoável? Não é razoável. Digamos, as populações que vivem, digamos, na envergadura dessa estrada nacional, estão em segurança? Não estão. Digamos, há acidentes, há maior número de acidentes? Há. Portanto, se houver uma alternativa credível, nada a objetar, que é o caso que há em Espanha. A autovia e a autoestrada, não é? Uma paga, a outra não paga, e elas são iguais, só que uma tem cruzamentos e entroncamentos e a outra não tem. Portanto, continua na luta contra as portagens? Entendo que é, portanto, por um lado, utilizador-pagador, sim, quando há alternativa. Em relação ao preço, eu acho que há um exagero enorme no custo das portagens. Por exemplo, eu faço diariamente o percurso Vila de Conde, Famalicão, Santo Tirso. São, em dinheiro antigo, 500 escudos cada viagem, 2,5 €. Se eu lhe disser que me cruzo com meia dúzia de carros, é isso. Porque é que não põe muito mais barato, que aumenta o trânsito, é mais cómodo, a acessibilidade tem outra garantia, mesmo até no verão. Eu lembro-me antigamente, na estrada Famalicão Póvoa, as bichas tremendas que havia e que se calhar continuam a haver, porque as pessoas fogem da A7. Muito bem, Dr. José Reina, concluímos aqui mais uma edição do programa Praça de Almada. Agradeço-lhe o facto de ter cá vindo, desejo-lhe as maiores felicidades e de certeza que voltaremos a tê-lo, até porque em breve vamos ter um painel, fica já aqui o anúncio, um painel com convidados da Onda Viva relacionados com os 4 principais partidos que já apresentaram candidaturas e que irão debater alguns dos temas que venham semanalmente a público. E pela CDU já está confirmado o Dr. José Reina, que já aceitou o convite, a qual agradeço. Já agora anuncio que pelo PSD será o Dr. Paulo Costa, que foi também vereador, pelo PS o João Trocado e pelo CDS o José Carmo. Portanto, teremos aqui em breve debates com políticos para os principais temas da atualidade. Despedimos-nos, nós voltamos na próxima semana. Recordo que pode ver o programa na Onda Viva TV, em radioondaviva.pt e depois a sede da Onda Viva TV, ou ouvir sempre na rádio, ao sábado e ao domingo ao meio-dia, com repetição às 7 da tarde de sábado. Deixe-me só agradecer o convite que me endereçaram e, portanto, estou disponível para aquilo que carecerem da CDU. Muito bem, agradecemos também a sua disponibilidade. Despede-se o Otávio Correia, o Vítor Silva. Nós voltamos no próximo programa. Até lá, se vocês quiserem.